Anitta foi colecionando uma lista curada de mulheres extraordinárias cuja existência usava como argumento, prova de que era possível. Mas como a curiosidade e as dúvidas surgem normalmente às 3 da madrugada, a Anitta começou a questionar o admirável mundo novo que essa lista inspirava. Disseram-lhe que podia ser tudo, com afeto genuíno, com boa intenção. É uma frase que tem muita coisa dentro. É também uma frase que, convenientemente, transfere para os ombros de uma rapariga de 12 anos a responsabilidade de resolver aquilo que os adultos na sala decidiram não tocar. E ela começou a suspeitar que talvez não estivéssemos a falar de libertação, mas sim de uma integração muito bem sucedida, num sistema que ficou exatamente igual. O mesmo aspecto, o mesmo vocabulário, as mesmas métricas de sucesso que, curiosamente, ninguém tinha pedido opinião para definir. Hoje vamos falar de modelos, de feminismo, de quem o feminismo mainstream decidiu e decide deixar de fora. Olá, Eli! Olá, Bíblia. Moldes, modelos. Viste alguma coisa? E pressão posta por umas gerações nas outras. Tudo o que as intenções. E quem é que define o que é e o que não é? Enfim. Eu achei super interessante quando tu me propuseste esta ideia, porque é curioso, e agora mesmo antes de pormos a gravar estávamos a falar sobre isto, sobre esta ideia de cada geração aparece, digamos, aos ombros das pessoas que vieram antes e que abriram caminho. Mas ao mesmo tempo, essa ligação entre gerações às vezes também gera pressões, pressões, sim, e penso que a questão aqui que nós queremos trazer à luz é esta ideia de nos terem dito, nos terem comunicado, nos terem mostrado, nos terem exigido que nós podíamos fazer tudo. Só que isto é uma maçada, porque se esqueceram de dizer que era tudo, mas não era tudo ao mesmo tempo. E também era bom, também estava ok, não fazíamos tudo. É importante referir. Sim, sim. Mas é curioso, porque podemos fazer tudo, mas nós continuamos a celebrar, hum, sei lá, ainda há poucas semanas tivemos a missão lunar do Artemis 2, que tinha uma astronauta mulher, que obviamente não há sombra de dúvida que tem um currículo incrível, não sei o quê, para estar lá. Mas nós ainda estamos a celebrar, tipo, a primeira que não sei quê, a primeira que não sei o que mais, a astronauta que vai inspirar não sei quê. E eu gostava tanto que já tivéssemos passado essa fase. Mas não deixa de ser importante, ok? Para teres no imaginário e teres presente que, não, que isso é possível. Mas depois, se calhar, em termos de sistema, em termos, se calhar não consideramos outros modelos que não são só os top do top em cada uma das áreas, certo? E isso, se calhar, é o que é limitador e que é errado por celebrar apenas quem chegou ao topo. Eu diria que continuamos a definir o sucesso com uma vara muito restritiva e que tem a ver com sucesso financeiro, ponto número um. E ponto número dois, quando se calhar nem sequer é o sucesso financeiro que está em causa, porque não me parece que os astronautas sejam milionários. É mesmo de facto só o topo do topo. E isto fez-me lembrar e fez-me pensar que de facto já avançámos bastante, pouco, mas bastante,
Porque me fez lembrar o Atmosphere, o livro da Taylor Jenkins Sim. Reid. E, e o livro Atmosphere fala precisamente da história, portanto, a narradora, a personagem principal, é uma mulher astronauta. Acho que portanto, na história, que é uma história de ficção baseada na realidade da NASA, no ano anterior foi o primeiro ano em que abriram as candidaturas a mulheres. Portanto, ela entrou no segundo ano em que havia mulheres. E as mulheres que lá estavam eram todas excepcionais. Vá. Portanto, no livro há um astronauta e uma astronauta que começam uma relação, mas claro, depois quando chega a hora de ir numa missão, quem vai é ele, ela fica em terra. Hum. E a nossa protagonista vai, vai ao espaço, mas é uma mulher solteira, mais não posso dizer porque depois é spoiler, e de facto as outras mulheres também são excepcionais no sentido, não é muito justo dizer excepcionais, são solteiras só, portanto não têm, elas são excepcionais porque são excepcionais, não é o ser solteiras que as faz excepcionais. Mas é isso, é que avançamos imenso, mas ainda avançamos tão pouco. E eu acho que o que é mais desolador nesta fase da história é ver os retrocessos que estamos a sentir. Que para mim é assim uma coisa que me deixa absolutamente de coração apertado. Pensar que os homens da nossa geração são mais feministas igualitários do que os homens, não digo da geração Bem a seguinte, seguir. mas os homens agora que estão ali na casa dos 15, 20 anos, em média são mais machistas, mais misóginos e isso dói-me em todas as células do corpo, que é assim um retrocesso que, não sei, nós pensamos sempre que a evolução é progressiva e é sempre num sentido, ou pelo menos é no sentido para a frente, e sentir este retrocesso é uma coisa que me dói na alma. É uma coisa que eu não imaginei. Quando começámos a Anitta, jamais imaginei que nós teríamos uma conversa, teríamos este tema sequer. Ou seja, que poderíamos sequer fazer este tipo de observação. Jamais poderia ter imaginado. Nunca pensei que fosse esse o sentido. Mas pronto, esperemos que seja só aqui uma cambalhota no grande esquema das coisas, O porque retrocesso antes de darmos dois passos em frente. assim eu espero, assim eu espero. Voltando ao nosso tema, sem querer tangenciar Não, mas mais. está absolutamente em linha com o tema. Um dos livros que me levou a pensar nesta questão é o Manifesto Feminista em 15 Sugestões, da Chimamanda. Sim, Eu acho que nos cruzou as mãos, veio ter às nossas mãos, por intermédio de uma amiga que já fez parte da história da Anitta, a Ana Santos, que nos enviou a certa altura o livro, para para as duas lermos, e eu voltei a esse livro porque estava a ler também A Letter for My Daughter, da Maya Angelou, e fez-me pensar duas mulheres em momentos diferentes do tempo, mas falarem, fazerem sugestões, tirarem lições de exemplos também da vida delas. E pensar, o livro da Chimamanda é uma carta, ou é a resposta a uma carta de uma amiga que tinha acabado de ser mãe de uma menina que lhe pedia conselhos de como é que deveria educar a filha para ser feminista, não é? Eu deveria educar a filha como feminista. E são 15 conselhos que a Chimamanda escreve, mas que me faz pensar que esses moldes, não é? A lista dela também mostra que há uma série de moldes, uma série
paredes, muros, construções estão muito enraizadas e também temos de estar atentas a elas. Mas faz-me pensar, com o teu comentário, faz-me pensar que não é simplesmente como é que nós educamos as nossas filhas para conseguirem suceder, para conseguirem ser elas próprias num mundo um bocadinho pior, mas também os nossos filhos, não é? Como é que nós os conseguimos educar para que sejam sensíveis a estes temas, principalmente quando os modelos que eles têm são absolutamente contraditórios, opostos aos que nós consideramos corretos, nós consideramos que poderiam ser ou deveriam ser inspiradores e excepcionais. E faz lembrar aquela conversa que tivemos a certa altura com Inspiring Girls, em que se falava de gerações mais jovens e dos rapazes especificamente medirem também ou não perceberem porque é que a iniciativa da Inspiring Girls era necessária e de a própria organização sentir que deveria começar a fazer esse trabalho com os rapazes. Porque, infelizmente, todo o discurso, a forma como estão a ser influenciados por fenómenos como Manosphere, estão a deixar marcas muito sérias e estão a pôr em causa este progresso, esta neutralidade, esta fluidez que se tinha conquistado nos últimos tempos em que eram os próprios jovens a questionar os modelos de género e a dizerem que isso não era relevante. E vemos aí portanto, a questão é, sim, e o livro é provocador e mostra como há uma série de moldes que persistem, que é necessário ser-se intencional na forma como se educa as nossas filhas, mas eu acrescentaria que também na forma como educamos os nossos rapazes. Eu até diria que é sobretudo como educamos os nossos rapazes. Bom, mas é verdade que há. Agora ocorrem-me duas coisas e nós não temos por hábito fazer comentário da atualidade. Mas duas coisas. A primeira coisa que não é comentário da atualidade é o livro que eu li, escrito por uma trabalhadora sexual argentina, em que ela, eu vou pôr depois o título nas show notes, como tem uma palavra que começa por P, acaba em A e no meio tem as letras U e T. Se eu disser a palavra depois não posso pôr o podcast como limpo, como clean, e então não vou dizer o título do livro, mas fica nas notas do episódio. E portanto é um livro escrito por uma trabalhadora sexual de Buenos Aires que, pelas voltas que a vida dá, acaba por ser a presidente do Sindicato das Trabalhadoras Sexuais. E uma das queixas, grandes queixas que ela faz, eu acho que já mencionei isso aqui, é que os feminismos têm sistematicamente ignorado as trabalhadoras sexuais. Vêem-nas como, às vezes, quer dizer, a visão mais benigna, apesar de tudo, é vê-las como vítimas, mas excluem-nas sempre da conversa. E depois as legislações são feitas, às vezes, na melhor das hipóteses, incluindo grupos feministas, mas nunca incluindo as trabalhadoras sexuais. E, portanto, é legislado o trabalho sexual sem nunca ter em conta aquilo que as próprias trabalhadoras têm a dizer sobre o tema e de que forma é que estão protegidas e de que forma é que gostariam de serem protegidas, de que forma é que não estão protegidas e de que forma gostariam de ser protegidas. Portanto, este é o tema número 1.
O comentário número 2 que se me ocorre em relação a esta questão da educação para o feminismo e como é importante educar as nossas filhas e também os nossos filhos, é que nós temos uma grande questão, que há muitas mulheres que se dizem não ser feministas, que dizem não ser feministas, porque acham que se consegue tudo e que se pode tudo e que não sei o quê, porque se calhar elas conseguiram tudo e puderam tudo. Ocorre-me o caso de uma apresentadora portuguesa que esteve envolvida e está envolvida em grandes críticas e, na minha opinião, muito merecidas pela forma como ela verbalizou um caso recente, não é? Portanto, de 4 jovens que violaram uma jovem e no fundo a maneira como ela verbalizou foi sempre reforçar a responsabilidade da vítima na situação. E esta tem sido constantemente a narrativa, porque sempre que há uma coisa destas, pergunta-se, mas o que é que ela estava a fazer? O que é que ela tinha vestido? O que é que não sei quê? E não há maneira, e apesar da Gisele Pelicot ter vindo a dizer a vergonha tem que mudar de lado, a vergonha tem que mudar de lado, e é verdade, a vergonha tem que mudar de lado, mas ainda há muitas mulheres a responsabilizarem a vítima com este tipo de comentários, nomeadamente, o que é que ela estava à espera? Porque é que ela pôs-se a jeito? O pôr-se a jeito é assim uma coisa que me encanita aos nervos, de uma maneira que eu já ouvi várias vezes e penso, não, a vítima não se põe a jeito. Quem faz mal é o agressor. E voltando então às figuras, ainda por cima neste caso cai especialmente mal porque esta apresentadora tem uma plataforma gigantesca, é uma empresária de muito sucesso, supostamente é uma self-made woman, portanto é quase uma role model para muita gente e depois vai para a televisão dizer estas coisas que reforçam essa ideia da responsabilidade da vítima aqui. E eu acho que vem ao encontro do nosso tema, que é, nós dissemos às miúdas que elas podem ser tudo, mas ela vai se encontrar com rapazes e afinal a culpa foi dela porque se foi encontrar com rapazes. E parece que é, não sei, há aqui um contrassenso tão grande e estarmos a dizer às mulheres mais jovens, tu podes fazer tudo, mas vê lá, não ponhas esse vestido, vê lá, não te vais encontrar, então não pode fazer tudo, não é? Porque de Lembrar facto o discurso da América no filme da Barbie, da lembras-te? Barbie, sim, 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 Não é? podes ser tudo, mas não podes, porque na verdade não podes levar essa roupa, porque se levares essa roupa podes ser agredida e tipo, mais do que poder ser agredida é legítimo que te agridam, é legítimo que, porque tu puseste essa roupa, ou porque tu foste a esse sítio, ou porque... Ai, isto é muito cansativo. Não, mas é porque isto dói na alma o retrocesso ao nível dos rapazes dos 15, 20 anos, isto dói na alma, e dói na alma o retrocesso que é ver uma mulher com esta estatura e esta plataforma e este alcance, é que ainda por cima é insidioso porque tem nuances, não é? Portanto, não é uma coisa em que ela diga taxativamente, Não, faz parte da linguagem, não é é? a Faz, linguagem, que é com nuances e que responsabiliza. E aqui há uns tempos eu li, já não sei onde, como é que os títulos de jornal, das notícias de jornal, continuavam a responsabilizar as vítimas. Uma mulher foi agredida Uma mulher foi agredida no Campo Grande. Ok, a mulher foi agredida, mas não devia ser alguém agrediu, não é? Portanto, o sujeito da ação não devia estar no título, em vez de ser a vítima. E isto a gente pode pensar, pá, não, mas também não é assim tão relevante. Porque é o tipo de coisa que gera depois mas ela pôs-se a jeito. Quem é que anda no Campo Grande à noite?
não é? E a responsabilização da vítima. Ai, mulher, corta-me a palavra já porque vamos voltar aos livros. Vamos salvar, vamos salvar esta conversa com voltando às questões que os livros nos inspiram. Um, o Letter to My Daughter é estranhamente. Eu quando comecei a ler achei que ia ser algo um, emocionalmente, com uma carga emocional elevada, mas achei que ia ser uma carta bonita, com palavras bonitas, com palavras inspiradoras, como se pensarmos nos discursos, nas intenções, na poesia da Maya Angelou. E depois surpreendeu-me porque ela expôs uma série de episódios em que confessava, punha a nu toda a sua vulnerabilidade, momentos em que se sentiu absolutamente envergonhada, embaraçada hum, com as próprias interpretações que ela tinha feito de situações e em que se colocou perante ridículo, porque ela própria tinha muito enraizado questões de racismo, de antifeminismo, de pobreza, de uma série de coisas. E muitas das vezes ela sentia, em situações sociais, sentia como se tivesse a ser questionado o seu valor. Apesar de, em alguns desses casos, não ser uma leitura dela única, exclusivamente. Eu achei muito corajoso ela expor as suas falhas, os seus próprios conceitos e os momentos em que isso se tornou um momento de embaraço, de ridículo, para depois passar as suas lições. E tem episódios deliciosos, tem episódios onde ela fala sobre as relações com os nossos antepassados ou com os nossos amigos, com as pessoas que nós amamos e que são importantes para nós, mas tem outras em que é muito despir-se e em vez de mostrar só aquela mulher cheia de força e determinação e que sem papas na língua, que nós admiramos e que achamos que é um portento e um exemplo a seguir, mas que ela mostra também que ela tinha também situações bastante desconfortáveis em que até ficava a sentir-se muito mal consigo própria. E, portanto, a honestidade que ela tem naquele no livro, na forma como essa sua mensagem achei foi surpreendente. Eu não estava à espera. Mas em falar também ou seja, o livro, tal como a publicação do livro, do Manifesto Feminista de Chimamanda, partem de uma intenção que é muito semelhante, ou pelo menos na minha leitura é uma intenção que as duas têm que é muito semelhante, que é reconhecerem que há uma herança que elas têm de transmitir às mulheres que vêm a seguir, que há uma missão a ver de nós reconhecermos a herança que nos foi passada pelas mulheres todas que fizeram caminho, que nos abriram portas, que quebraram os telhados de vidro, mas que depois também nós, intencionalmente, assegurar que se vai passando essa herança dessas entre gerações, ok? E fazem-no de forma que acaba por ser muito pela forma como é íntima, não é? É uma cara, ok? São as duas.
com o mesmo registro, com o mesmo recurso estilístico. E com isso, com essa vontade de admitir que não viam nada se não tivessem tido essa herança e, portanto, assumir que a carregam, assumir que é o que lhes dá força e de uma forma muito generosa também querem transmitir. A seguir, não deixam de o fazer de uma forma direta, ok? Sem floreados, sem fazerem disto uma ode ao humanismo, à liberdade de género. Hum, é, achei que é uma forma muito surpreendente e ao mesmo tempo uma forma muito das duas, ou muito semelhante das duas, de trazerem o tema dos papéis, né, desmontam os papéis de género por um lado, mas também questionam quais são os valores e isto vai-me levar, ou está-me a levar, para as pequenas virtudes da Natália Ginsburg, que é quais são os valores, quais são as virtudes que nós devemos ou que seriam importantes passarmos, e não aquela não é? Não do valor do que é que vai falando em termos monetários ou em termos de sucesso material, mas a coragem, a humildade, aquelas que têm um impacto mais duradouro, mais profundo e que estão um bocadinho distantes daquilo que é daquilo que são os valores que a sociedade tem celebrado. Agora estava a pensar no livro que eu estou a ler atualmente, que se chama The Correspondent, não tenho a certeza. Eu estou a ler no Kobo, então. Correspondence, está na minha lista porque foi super recomendado. Estás a gostar? Estou a gostar muito, portanto é um romance, quer dizer, um romance, é uma narrativa de ficção epistolar com base em muitas personagens reais e isto não é spoiler para ninguém, portanto a personagem principal, no fundo, a que escreve e recebe cartas que são reproduzidas no livro, ou que aparecem no livro, é uma mulher que trabalhou, eu penso que há de ter sido nas décadas de 60 a 90, por aí, eu não sei exatamente em que altura, não sei se ela já mencionou quando é que se reformou ou não, mas ela, já li o percurso dela, é giro depois como é que vão contando as coisas, com que, tipo, ela anexa um recorte de jornal e aí ficamos a saber mais uma parte da história, em que não é ela a contar, é giro também esses recursos narrativos. E resumindo, ela trabalhou tinha uma firma com um sócio que tinha mais 20 anos do que ela. Eles transformaram-se numa dupla que trabalhava muito bem junta. Depois ele foi convidado a passar para o tribunal e ser o juiz, não sei quê. E ela foi também. E é visto como ela ter passado de cavalo para burro, porque passou de um escritório privado em que faturava não sei quanto dinheiro e foi trabalhar para o setor público, não é? Em que ainda por cima trabalhava para ele. Como eles, eu estou a ler em inglês e eles usam a expressão lowly clerk, portanto, tipo uma assistente mais abaixo, não é? E depois ela manda a coluna numa das cartas e faz o comentário dela em que explica isto que ela diz ser lowly clerk. Pronto, e muitas das vezes questionam a relação que eles têm. Tipo, ela vai atrás dele para todo o lado, ela vai atrás dele para todo o lado,
Será que há mais do que. E, e eles têm uma relação de trabalho em que são pares, ele a trata como par e ela o trata a ele como par, apesar de terem 20 anos de idade, porque ela tem uma visão específica e porque conhece a lei e os códigos como ninguém, não sei o quê, portanto, pelo seu próprio mérito, é vista, ela e o tal que depois é juiz, são pares. Claro que no setor público ela não fica categorizada como par. E aparece sempre a dúvida: porque é que ela o seguiu? Porque é que ela trabalha com ele? Porque é que ela aceitou não sei o quê? Será que não sei o quê? E é muito curioso como é que essa dúvida aparece imediatamente, e é engraçado porque as cartas são datadas de 2012, 2013, estas que eu estou a ler. Portanto, têm 10, 13 anos, 14 anos, não é? E não sei quando é que o livro foi escrito, há de ter sido posterior, mas esta é uma mentalidade que se mantém. Nas escolhas profissionais de uma mulher, há sempre a dúvida se o que quer que seja que ela tenha escolhido, porque é que ela fez aquela escolha? O que é que a levou a fazer aquela escolha? Ainda hoje nós temos esse preconceito, que é um bocadinho a mesma coisa de porque é que é a vítima, voltando à conversa anterior, porque é que a vítima se vestiu dessa maneira para ir ter com esses rapazes. E é curioso como é que, de alguma forma, o ónus da justificação fica sempre na mulher e nunca no homem. Vamos supor que neste caso eles até tinham uma relação romântica, mas se tivessem uma relação romântica era um com o outro, não era ela sozinha, não é? Mas a ela é que se pergunta: porque é que ela fez isso? Porque é que não sei o quê? Não é por ele, é por ela. E, e pronto, é curioso, e a pessoa pode ler isto e não pensar criticamente sobre o tema. Ela depois explica lá: eu nunca poderia ter ido para a juíza. Vocês não se esqueçam que estamos a falar da década de não sei quê. Não vão escolher uma mulher para a juíza. E, e é engraçado depois vê-la também a desconstruir essa ideia, depois numa das cartas que ela própria está a escrever. Portanto, eu ainda estou relativamente no início, estou a gostar. Agora, nada que ver, mas nada que ver. O livro que eu li antes é que foi assim um page turner total, Quanta, quanta. que é o Remarkably Bright Creatures. Ok. Ainda por cima vai sair agora filme na Netflix dia 8 de maio, mas eu ainda bem que não fiquei a saber de tal coisa antes, porque pude imaginar tudo na minha cabeça. Antes de ver como é que quem fez o filme resolveu visualmente e as escolhas, o casting e não sei o quê. Mas é assim um livro. A minha recomendação é que o leiam nas férias, porque eu roubei muitas horas à cama para ler o livro, mas é um page turner total. Estava aqui a ver que está na minha lista de want to read, mas não está no. Não estava no radar ultimamente. Por isso Pronto. vai subir. Pronto, qual é o problema? É que se estás num período assim de mais trabalho e que precisas descansar, pá, não comeces esse livro, porque é um comboio de um só sentido e depois não dá para sair. Portanto, imagina, tomei duche, vou secar o cabelo, estou a ler o livro enquanto seco o cabelo. Vou lavar os dentes, estou a ler o livro enquanto lavo os dentes. Portanto, foi esse o nível de envolvimento com a coisa. E, e então é mesmo. Eu gostei, achei muito, muito, muito giro. Eu tenho andado a ler livros daqueles assim giros, uns mais page turners que outros, mas assim animada. Antes disso foi o último da trilogia do País dos Outros, da Leila Slimani, Comentaste comigo, sim. que também gostei imenso e também fala bastante, porque agora é da terceira geração, portanto são as pessoas que terão mais ou menos a nossa idade e elas cresceram em Marrocos, que são marroquinas, não é? Mas sempre muito
protegidas e estudavam no liceu francês e depois foram estudar, fazer a faculdade em França e não sei o quê. Portanto, eram sempre, mesmo sendo marroquinas, eram ligeiramente estrangeiras no seu próprio país. E isto, pá, identifiquei-me bastante, não tendo nada a ver, um bocadinho com a minha vivência em Macau e de ser casa e ao mesmo tempo ser estrangeiro e de uma vivência bastante protegida na escola portuguesa, não sei o quê. Foi giro, foi giro, porque também pensa muito o que é país, o que é que te faz pertencer a um país, o que é que. Então, isso foi muito giro. Depois desse, li. Já não me lembro. Acho que foi logo. Se calhar foi logo Remarkably Bright Creatures, mas não sei. Tenho que consultar a minha cábula. O Remarkably Bright Creatures. Recomendo que ninguém veja o trailer antes de ler o livro, porque no livro, a última frase do livro fez-me saltar uma grande gargalhada Ok. e eles põem essa última frase no trailer. Damn. Pronto, que eu acho que, pá, não é? Tira logo ali um bocado a coisa. E pronto, agora estou a ler o The Correspondent, acho que se chama, e estou a gostar muito. Se bem que não é o mesmo nível de. Enfim, se calhar se for lavar os dentes, não levo o livro. Secar o cabelo, sim, que já requer mais tempo. Vamos medindo ao nível da secagem do cabelo. Se leve quando seca o cabelo, ou se leve quando lavo os dentes, pronto, já se sabe. Sim, E eu vou tu? fazendo essa transição entre o Kindle e o Kindle no telemóvel. E noto que quando um livro me está a aprender, uso a aplicação do Kindle no telemóvel para ir lavar os dentes e buscar um copo de água e coisas do género. Portanto, é uma boa medida. Tipo, começar, estás a ler e continuas a subir as escadas com o livro na mão. Epá, mas eu, Mas eu nós não quero abrir a temos, caixa de Pandora do livro no telefone. Não quero. Porque acho que isso é uma caixa de Pandora que depois é difícil de fechar. Eu prefiro ter objetos separados, apesar de também usar o Kobo, prefiro ter objetos separados e cada um para a sua função. Na minha cabeça, ajuda-me um bocadinho a separar as águas. eu acho que preciso de ajuda profissional neste momento, ok? Portanto, aqui é um pedido. Tem alguém do outro lado da sala a abanar com a cabeça, a afirmar. Confesso, acho que estou com 8 livros iniciados. Acho que nunca tantos ao mesmo tempo. A pergunta é: sabes São o todos para título de acabar. todos? Sei, claro. Sabes? Ok. Sei, 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 Para mim é sei, sei. espetacular, é que eu não me lembro do livro que li antes, não é? Portanto, E são temas completamente diferentes. O que eu tenho notado? Sim, tenho de ter algum livro de ficção mais leve e que não exija pensar. ah, Aliás, idealmente até fantasia para limpar, ok? Para a minha cabeça desligar. E isso normalmente é o que leio antes de dormir. Porque são coisas ridículas, nunca na realidade aquilo vai acontecer, ok? Neste momento é o All Souls, é uma trilogia, começa com a Discovery of Witches, ok? Que é uma um, professora em Oxford que renega que é bruxa, ok? Mas depois descobre um livro, um manuscrito que toda a gente quer e que estava enfeitiçado. Portanto, estás a ver o nível, não é? Portanto, ali tem lições de antropologia, de história, de viagens no tempo, de feitiços, de tudo o que possas imaginar. E isso dá-me. Acho que são os meus escapes, ok? São mesmo para limpar e para descontrair. Depois há uma série de livros que me interessam do ponto de vista técnico e, portanto, que eu acho que podem influenciar aquilo que eu estou a
explorar em cada momento. E outros que são ensaios, tenho lido cada vez mais ensaios, mas preciso de ter um page turner que não tem de ser necessariamente um livro excepcional, super bem escrito, mas que ajuda a transportar-me para um imaginário distinto, ok? Fantasioso. E depois estes que me vão alimentando ao longo do dia ou em dias diferentes, ou ando a ler um Mito de Sísifo, do Camus, sobre a ligação do absurdo e do suicídio, ok? Do absurdo e do Suicídio. Portanto, é que, um, levezinho, dispõe sim, bem. dispõe bem. Ah, entretanto, Maya Angelou, porque pá, queria uma perspectiva diferente, alguma coisa que achei que ia ser mais uma visão mais romântica do filme das mulheres, mas acabou por me surpreender positivamente, não digo que não. E estou a gostar bastante. E depois tem uma série de coisas, desde Rory Sutherland aos meus livros de Pippi, da AD&D, pronto, coisas do género, ok? Portanto, tem ali uma série de coisas, mas acho que se descontrolou, efetivamente, ok? Portanto, por não estar nenhum terminado neste momento e ter 8 livros em aberto, começa a causar alguma ansiedade no sistema. Não, depois tem o problema que é continuo a comprar. A lista de livros estava a fazer as contas e consegui, tenho livros para a manter o ritmo de 30 por ano, que é mais ou menos o que eu estou a ler, dá-me para 5 anos. Os que tenho, Certíssimo. ok? Nós ouvimos e não julgamos. Obrigada. A apresentar lá sou a Ellie, tenho um problema, sou viciada em livros. Ajudem. Tipo, estou há 5 dias sem ler. Não consigo. Não consigo. Eu acho é que há um tema, o problema não é ler, o problema é o startitis, como se usa, é o termo que se usa no tricô, é o startitis, que é teres muitos projetos começados e Eu depois também os não. acabados é outro tema. Não estou. Acho que, pronto, vou com 11, né, fados este ano, ok? Não está mal. Se dar estes 8 que estão em simultâneo, sou capaz de ter um bom ano, um bom registro este ano. Mas estou sempre, tipo, ainda hoje recebi a mensagem de Bertrand do Dia Mundial do Livro, amanhã, creio, e disse, que curioso, tenho aqui saldo de quando na semana passada comprei os 4. Já vou usar o saldo que tenho e comprar o Clara e o Sol, que é o livro da próxima sessão de Anitta na biblioteca. Tu já Linda leste? menina, eu já li, eu já li. Eu já li. Linda menina, aliás, não vais deixar perder o saldo, não é? Quer dizer, por amor Não, da não, santa. já encomenda, está. Pronto, é Já isso. chega amanhã. Eu já li, estou muito desejosa da nossa sessão e do comentário, porque não sendo, eu não senti que fosse um page turner propriamente, mas há uma série de questões. Aquilo é mais ou menos distópico, mais ou menos, vagamente, mas muito possível de ser relacionado com a nossa realidade. Eu acho que é nesse espaço, entre uma coisa e outra, que há muita possibilidade de discussão e por isso estou desejosa de falar convosco, porque há aqueles livros, sei lá, aquele livro que nós lemos logo no início do Nick Cave à conversa com o jornalista, que é mais ou menos unânime, não, claro que nós discutimos, mas estávamos todas mais ou menos de acordo umas com as outras, não é? Porque não há propriamente coisas que
levantem grandes dúvidas. Enfim, não retiro nenhum mérito ao livro, porque eu acho super interessante os artistas falarem do seu processo criativo e o livro é espetacular. Mas o que eu estou a tentar dizer é que aqui ao nível da discussão, o Clara e o Sol do Kazuo Ishiguro, que é o nosso livro do Clube do Livro, tem esta margem para o que é que tu entendeste nesta questão e o que é que tu entendeste, como é que tu interpretaste isto, como é que tu interpretaste aquilo. E estou mesmo desejosa de ouvir os diferentes pontos de vista das pessoas, porque nós chegamos lá e somos, imagina, 10 e há 13 opiniões. E acho isso super interessante. E acho que este é um livro onde isso vai acontecer. E estou mesmo desejosa de ouvir e de estar nessa discussão, porque parece-me que fala muito do livro e fala muito, e acho que fala muito também do círculo que se cria à volta da Anita, que é um círculo seguro, onde podemos ter estas discussões, e fala também de cada uma de nós, como é que as experiências de cada uma de nós e sei lá, ao início nós estávamos a falar destas questões também do feminismo e do que é que passamos, e é engraçado que esse é um tema que já apareceu nas nossas discussões, em que temos algumas participantes que nunca se sentiram discriminadas por serem mulheres e que tiveram figuras matriarcais muito importantes, não sei o que, não sei o que mais. E depois há outras que pensam, e que é também o nosso caso, que é com alguma surpresa e se calhar com um toquezinho de inveja, não inveja não, mas ciúme, mas que sentimos o peso de sermos mulheres em muitos aspectos da vida. Portanto, isto para dizer que a discussão do Clube do Livro costuma ser profícua, ao mesmo tempo muito divertida e sobretudo eu acho que é muito enriquecedora e eu gosto muito do grupinho que se reúne. Portanto, venham juntar-se a nós, ainda têm tempo, porque a sessão é dia 18 de junho às 21 horas, formato online. Exato. E até lá ainda dá mais que tempo para ler o Clara e o Sol. Não é um livro muito, muito, muito grande e lê-se muito bem. E já vim aqui consultar os meus registros para me lembrar qual foi o livro que li entre o Terceiro do País dos Outros e o Remarkably Bright Creatures. Li um chamado Memorial Days, da Geraldine Brooks. Esta Geraldine Brooks é uma australiana e americana que trabalhou como repórter durante muitos, muitos, muitos anos, até que começou a escrever ficção, já entrada bem na idade adulta. E eu li há uns tempos, até já falei aqui, um chamado Horse, dela, Tenho que, esse no meu há pouco tempo. pronto, esse também é Vale muito a pena? giro. Sim, Ok. sim, sim, sim. E este o Memorial Days é um livro de não ficção, em que ela conta um acontecimento, não é spoiler, portanto, a morte do marido, a morte súbita e inesperada do marido, enquanto ela estava a escrever o Horse. E então ela vai contando a história em dois planos: o plano ao mesmo tempo da morte do marido, o que é que ela estava a fazer e o que é que ela está a fazer no presente, que é mais ou menos 2 ou 3 anos depois, já não sei precisar. E é um livro sobre luto. E eu gosto muito, eu adoro ler livros sobre luto, não. Eu gosto muito de ler livros sobre o luto na medida em que não é um chafurdar na dor, mas gosto muito, é como os livros do processo criativo. Aqui há uns tempos ouvi que havia um preconceito contra os livros de não ficção, como sendo todos de autoajuda. E eu tenho N livros de não ficção que posso sugerir que não são de Sim, não autoajuda são de autoajuda, sim. e que são de escrita absolutamente maravilhosa. Este Memorial Days é um livro maravilhoso que conta como é que ela, na altura, não teve a oportunidade de realmente fazer o luto e que neste momento se estava a dar a oportunidade de fazer o luto. E ela faz de uma determinada maneira e decide escrever sobre o assunto. E eu acho que, para mim, isso é uma coisa maravilhosa, que é aquela coisa difícil, mas muito potente, que é sentares-te com o desconforto, com a dor, com isso para superar, que é o que também faz a Joan Didion,
O Ano do Pensamento Ano do Mágico. Pensamento Mágico, sim. E depois o livro a seguir, também não é spoiler, na medida em que já aconteceu e é público. Portanto, o Ano do Pensamento Mágico é o ano a seguir à morte do marido, também súbita e inesperada. E pouco tempo, ou relativamente pouco tempo depois, morre-lhe a filha também. E ela escreve outro livro sobre a morte e o luto da filha. E isso também está presente agora no Correspondent, que é ficção, mas também há, a gente vai sabendo, à medida que vai lendo as cartas, também há a morte de um filho, que ocorreu há 39 anos atrás, mas ela depois também se corresponde com a Joan Didion. É giro como estas coisas se tocam assim, a realidade e a ficção. Quanto a livros de não ficção, quero só deixar aqui o primeiro que eu li e que me arrebatou, que ainda hoje me lembro dele, que é The Immortal Life of Henrietta Lacks, que é escrito por uma jornalista e é escrito, e é sobre, é uma coisa fabulosa, pronto, porque é sobre tanta coisa. Então, esta Henrietta Lacks era uma mulher afro-americana que foi diagnosticada com cancro do colo do útero, penso que é esse. Fizeram-lhe uma colposcopia, ou não sei se já era a conização, se o que era, onde retiraram células do colo do útero dela. E o que aconteceu? Células cancerosas. E o que aconteceu, que foi uma coisa que nunca tinha acontecido, porque normalmente quando eram retiradas células e colocadas in vitro, elas morriam. Mas pela primeira vez, as células desta senhora, que eram para diagnosticar o cancro do colo do útero, elas não morreram, continuaram. Isso deu origem a uma estirpe de células chamadas HeLa cells, de Henrietta Lacks, que passaram a ser usadas em muitos laboratórios, muitos, porque elas continuavam a reproduzir-se e continuavam a viver. Daí The Immortal Life. O que é que acontece? Esta mulher, por ser afro-americana, nunca foi tida nem achada. Ela, entretanto, morreu, a família vivia em subsistência, basicamente, e depois vai-se a perceber, eu acho que foi com as investigações desta jornalista, que, no fundo, as células da mãe e, de alguma forma, o sacrifício da mãe tinha beneficiado enormemente a ciência, mas que a família não tinha a menor ideia sobre isso. Não tinha a família, não tinha a mulher que morreu, a Henrietta Lacks, e não tinha os próprios cientistas nos laboratórios que recebiam as células sem juntar os pontos. Então esse livro é maravilhoso, não ficção. Aquilo lê-se, a pessoa fica com uma vontade de continuar a ler. Portanto, aquilo é um cruzamento entre... É quase um thriller, mas não é thriller, não é? Mas é divulgação científica, ao mesmo tempo que fala também sobre classe, sobre raça, sobre compensações, sobre reconhecimento do sacrifício da obra. É um livro que toca tantos pontos e, portanto, reduzir a categoria não ficção a livros de autoajuda, e dentro da autoajuda temos todo um mundo também, para mim é redutor. Pronto, fiz a minha queixa. Está anotada e frustrada por motivo. Tenho andado muito mais no campo dos ensaios e das conversas que depois são capturadas em palavras e no papel. Por isso, a nossa recomendação passem à frente esse conceito. Isso mesmo. Pronto, e quebrando preconceitos, quer na leitura, quer nos modelos feministas, terminamos o episódio de hoje. Reitero o convite para se juntarem a nós na sessão de 18 de junho. Juntem-se já, que vamos todos para o grupo do WhatsApp trocar cromos. Portanto, Clara e o Sol de Kazuo Ishiguro. A sessão vai ser dia 18 de junho às 21 horas. E é sempre, as sessões são, eu acho que sempre curtas, demasiado curtas, e sempre muito animadas, e é sempre muito divertido e é muito bom este círculo que
que criámos aqui à volta a propósito dos livros, à boleia dos livros. A Anitta vai só ali à biblioteca e já volta. O Anitta no trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais, ou só essenciais. O meu livro vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anitta continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram em Anita_no_trabalho e em anotrabalho.com, onde a secção Querida Anitta continua aberta a queixas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e Eliana Soares, strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé. Até à próxima!